Aqui é o Maicon, guia de vocês, e minhas boas-vindas às Masmorras Galácticas. No vídeo de hoje nós vamos continuar a nossa série sobre as espécies jogáveis de 7 Destinos RPG e vamos falar hoje sobre os Teiuabás. Os Teiuabás, eles são a primeira espécie jogável que eu criei para 7 Destinos. Ela surgiu inclusive antes do próprio 7 Destinos ser concebido como o que ele é hoje, quanto cenário de RPG. Eu já estava planejando outras narrativas, planejando outras mesas, estudando alguns outros materiais, alguns outros cenários, quando me surgiu o conceito, a ideia por trás dessa espécie. Mas como é que eles são? Aqui vocês estão vendo duas imagens na tela, uma eu criei no Hero Forge, né, aquele site de miniatura, só para ter uma ideia mais ou menos, mas ali no cantinho vocês podem estar olhando, tá? No lado direito da tela, a gente tem um desenho feito à mão por um amigo meu que jogou uma campanha comigo, jogou com esses personagens, e ele criou um Teiuabá bardo de guerra, e ele fez essa imagem aí do personagem dele, então eu quis estar trazendo, porque foi o primeiro Teiuabá jogado, né, em mesa, então eu quis falar, não, vou trazer, já que o cara jogou, teve essa campanha com a gente, né, foi muito divertido, foi uma campanha offline, ela não foi gravada, então, mas assim, eu quis trazer porque foi o primeiro personagem feito. E ele manda bem pra caramba. Esse desenho que vocês estão vendo, ele não foi feito digitalmente, foi feito à mão. E aí ele escaneou e me mandou. A aparência dos Teiuabás, ela se trata de humanoides. Eles são altos, então assim, no limite ali, apesar deles terem uma estatura de tamanho médio em termos de regras, eles são bem altos, então ali entre os seus 1,90 m, 2 metros mais ou menos, né, eles são altos e esguios, com apenas 4 dedos nas mãos e nos pés. A cabeça deles é um pouco mais alongada aqui na parte de trás, e o rosto ele tem assim os indícios de um focinho reptiliano. As pernas deles possuem aquele calcanhar acima, né, do metatarso, com um esporão saindo desse calcanhar, e parecem ter sido feitas para correr. A musculatura delas, desenvolvida para correr. Possui uma cauda também, e tem um couro dele, o couro dessa espécie é mais reptiliano, só que ele é um couro mais rígido, bem similar ao dos sauros, né, ao que a gente tem de próximo dos dinossauros no conhecimento científico da gente. E qual é o lance dos Teiuabás dessa espécie? Qual é a origem dela nos casos? Bom, os Teiuabás eles são de fato a primeira espécie que eu criei, antes de 7 Destinos ser 7 Destinos, porque eu criei eles com um conceito bem específico em mente. Dentro da teoria criação, o fato de que os primatas eles evoluíram de um ancestral primata comum, né, que aí ao longo da evolução, a seleção natural fez eles subdividir em várias espécies que a gente tem hoje, dentro da árvore evolutiva. O meu conceito foi, e se os humanos, ao invés de ter evoluído de um primata ancestral comum, tivessem evoluído de algum réptil, algum ancestral comum aos dinossauros. Se os humanos tivessem evoluído a partir dos dinossauros. Esse foi o conceito inicial dessa espécie. Falando assim um pouco de como foi o meu raciocínio de world building para eles. E aí, com base nesse raciocínio, eu comecei a desenvolver e a pensar. E os Teiuabás surgiram porque eles são uma espécie, agora falando dentro do rebuilding deles, eles são uma espécie adaptada para sobreviver. Então eles são humanoides reptilianos, né? Eles têm toda essa fisionomia reptiliana, mas o mais marcante deles é o ambiente no qual essa espécie se desenvolveu, que isso moldou muito sobre eles, tanto sobre a sua cultura, quanto sobre a sua fisiologia, porque eles se desenvolveram num ambiente extremamente hostil e predatório. Ali, a própria natureza é selvagem e brutal como nenhuma outra. É um ambiente ou você é presa ou você é predador. Tudo ali é hostil a você. Tudo o que está ali é territorialista. Então você tem que estar o tempo inteiro lutando pela própria sobrevivência. Esse era o ambiente onde essa espécie se desenvolveu. Por isso, em termos de
sobrevivência, os Teiwabás eles são naturalmente adaptados a sobreviver. Além disso, por estarem inseridos nesse contexto, eles interagem com a realidade, eles enxergam o mundo de uma forma específica. A gente sabe, eu já comentei sobre isso, tanto no vídeo dos kobolds quanto no vídeo dos doguns, e agora a gente tem os Teiwabás como a terceira espécie que tem um acesso natural aos poderes místicos. Já a gente comenta sobre eles na parte de regras e mecânicas, mas basicamente quando alguém consegue compreender, atingindo um certo nível de compreensão da realidade, ela consegue acessar essas habilidades místicas que permitem que ela interaja com a realidade de uma forma diferente por entender ela de uma forma diferente. Os Teiwabás eles têm acesso a isso naturalmente. E eu fui além, eu queria que os Teiwabás eles fossem uma espécie que causasse estranheza nas outras. Justamente porque ela foi criada dentro desse contexto, que é diferente do contexto das outras espécies do cenário, e ela não é uma espécie nativa do mundo onde fica o reino de Narun. E aí a gente entra um pouco na história deles. Os Teiwabás, eles vieram, segundo contam, as próprias tradições orais dos Teiwabás, eles vieram para o reino de Narun através de um portal que saía do chão, Eles abriram um portal no chão, jogaram a corda por ele, esse portal se abriu no céu do reino de Narun e essa corda caiu por ali e eles desceram por essa corda através desse portal, fugindo do céu que desabaria sobre suas cabeças. E aí ele chegou até o reino de Narun antes da contagem atual de tempo. Eles chegaram ao reino no início da Era Dracônica e começaram a desenvolver algumas cidades e tudo mais. Uma delas foi destruída por uma peste, uma dessas grandes cidades-estado de Teiwabás. Mas ele tinha uma outra, que é conhecida como a Cidadela de Nan. E essa cidadela, ela ainda existe até hoje, mas ela está abandonada. Essa cidadela foi construída por Teiwabás e por kobolds durante o período da Era dos Dragões. Ela foi uma cidade projetada e criada para resistir a ataques de dragões. Então ela é uma cidade extremamente bem protegida, extremamente bem fortificada, em um local de difícil acesso. E era preparada para resistir a ataques de dragões. Mas em algum momento algo aconteceu, e ninguém sabe o que foi exatamente, que toda a população dessa cidade desapareceu. E ninguém sabe o contexto exato de como isso aconteceu. Esses dois eventos fizeram com que os Teiwabás fossem hoje a espécie mais rara de todo o reino de Narun. Você ainda pode jogar com o Teiwabá, mas você vai jogar sabendo que você é um indivíduo extremamente raro de se encontrar. Isso é muito difícil de você ver um Teiwabá por aí. Talvez eles sejam uma espécie tão rara quanto os Bonifrates, se não for mais rara do que eles. Então, em termos de quantidade assim, no continente, por causa dessas questões. Mas vamos falar agora um pouco sobre as mecânicas dos Teiwabás. Agora que vocês entenderam um pouco do conceito por trás deles e tudo mais, vamos falar um pouquinho das mecânicas dessa galera. Os Teiwabás, eles têm 3 habilidades, 2, mais uma delas vira 3, a gente já explica um pouco sobre isso, porque o que acontece? Toda vez que eu estava desenvolvendo as espécies jogáveis, eu sempre tentava deixá-las equilibradas. Então, ou eu fazia todas elas com as mesmas quantidades de poderes, com as mesmas quantidades de habilidades, ou eu balanceava. Tipo, se tinha uma habilidade a mais, que era muito mais forte, eu criava uma outra para balancear. Eu estava tendo sempre esse cuidado para nenhuma espécie ficar mais quebrada que a outra.
E também aquele cuidado de todas as espécies poderem ser usadas e poderem ser viáveis com todas as classes de dentro do jogo. De novo, a gente está por enquanto usando o Tormenta 20, por causa que ele dá suporte a essa fantasia mais heróica, nessa alta fantasia mais um tom mais heróico. Talvez a gente mude esse tema mais pra frente, mas por enquanto estamos jogando em T20, então vamos falar das mecânicas em T20. A primeira habilidade dos Teiwabás é apto à sobrevivência. Como eu falei, eles são naturalmente adaptados a sobreviver num ambiente onde você pode virar comida a qualquer momento. Então ele ganha bônus para resistir a efeitos ambientais no geral, para encerrar a condição sangrando, porque para quem não joga em Tormenta, quando você cai a 0 de vida, você fica ali tomando dano de sangramento, você tem que fazer teste para parar esse sangramento, senão você vai sangrar até a morte. Os Teiwabás têm um bônus para esse teste em específico, para refletir essa questão deles serem aptos a sobreviver. Além disso, eles têm um bônus em sobrevivência e eles ganham um bônus de perícia. Além de ter uma recuperação natural melhorzinha, né? Então a recuperação de pontos de vida e mana deles nunca é inferior ao nível, independente das condições de descanso. Quando você está com menos da metade dos seus pontos de vida, você ainda ganha um bônus em perícia. Pô, Michael, mas é muito forte, é muita coisa. Não exatamente, porque são bônus situacionais e o maior deles, o mais quebrado, por assim dizer, funciona ou em uma ação específica, caso o seu personagem tenha se ferrado muito no combate, tá 0, ou quando ele tá com menos da metade da vida dele. Então, são bônus que agem em pontos específicos quando o seu personagem tá todo capenga das ideias. Todo lascado. Outro ponto que a gente tem é a mente reptiliana dos Teiwabás. A mente reptiliana faz com que ele tenha uma penalidade em testes de diplomacia e enganação com qualquer outra espécie que não seja Teiwabás. É uma forma de refletir esse conceito que eu queria trazer deles serem um povo estranho. Eles geram naturalmente uma estranheza com outros povos. Tanto pelo fato de eles serem de outro plano, mas isso já aconteceu há milhares de anos, então não é um problema muito grande. Mas também pelo fato de que eles são adaptados a um ambiente diferente, eles interagem com a realidade de uma forma diferente. Então tudo isso faz com que as interações sociais deles com outras espécies seja mais complexa, seja mais complicada. Além disso, eles terem esse conhecimento diferente, essa interação com a própria realidade de uma forma diferente, é o que faz eles acessarem a lista de poderes místicos. Os poderes místicos, eles são uma lista de poderes. A maioria deles tem um pré-requisito mínimo de atributo sabedoria ou atributo inteligência para você estar podendo escolher acessar um desses poderes. Mas o Teiwabá ganha naturalmente 2 poderes dessa lista, e esses poderes eles possuem diversas utilidades. Tem poderes para ser usados dentro de combate, fora de combate, para quem luta corpo a corpo, para quem usa magia. Então é uma lista bem diversificada que o pessoal pode usar para personalizar bastante o personagem deles. E eles refletem essas interações diferentes que os Teiwabás conseguem fazer. E aí esses 2 poderes que eles ganham em específico por ser Teiwabás, eles burlam o pré-requisito de inteligência e sabedoria, sendo uma das poucas espécies que consegue fazer isso. Se a pessoa quiser pegar mais poderes místicos mais para frente, ela pode. Pode, só que aí esses outros ela tem que ter o pré-requisito certinho de atributo. Mas vamos falar agora, agora que vocês já conhecem o contexto, já conhecem a origem, a aparência, as mecânicas, quais são os motivadores de aventura dos Teiwabás? Por que você vai ser um aventureiro? Como eu falei, os Teiwabás eles são a espécie, uma das, se não a espécie mais difícil de ser encontrada no cenário. Isso por si só já gera ganchos de aventura em relação a diversos vilões que possam existir dentro do cenário. Além disso, você, por ser apto à sobrevivência, tem sempre aquele gancho, tipo assim, putz, você é naturalmente resistente, você é naturalmente preparado para lidar com a mata. Então você pode ter sido contratado como guia por um grupo de aventureiros. Mas você pode estar atrás de alguma ruína, de alguma cidade, estado perdida dos Teiwabás, em busca de saber mais sobre a sua história, sobre a história do seu povo.
né? Já que a maioria de vocês desapareceu, você pode ir atrás dessa história. Talvez você queira descobrir, você queira ir até a cidadela de Nan para encontrar uma pista, descobrir o que aconteceu ali e ter uma pista para desvendar esse mistério. O que aconteceu? Essa civilização sumiu, ela foi destruída? Onde é que ela foi parar? Ela tá em algum lugar ou tipo, morreu todo mundo? Se morreu todo mundo, o que aconteceu? Talvez seu personagem esteja em busca de informações como essa. Ou talvez ele esteja atrás daquela outra cidade que foi destruída por uma praga. Talvez você queira descobrir qual cidade é essa e ter uma conexão ali com seu passado. Ou talvez você esteja atrás de abrir um portal para um outro plano. Talvez você queira descobrir qual é o plano de origem ancestral dos primeiros membros de seu povo. Existem diversos ganchos que você podem estar sendo trabalhados nesse quesito. Ou você talvez queira aproveitar e colocar suas capacidades de sobrevivência à prova. Você sabe que você é capaz, você é naturalmente preparado para enfrentar a própria natureza. Mas o reino de Narun está sob o jugo de tiranos. E talvez a maior provação à sua capacidade de sobrevivência seja enfrentar eles. Seja porque você é um guerreiro vigoroso e poderoso, capaz de combater pessoas extremamente poderosas e você queira se provar isso. Você tem uma ligação maior com o místico do mundo e você queira descobrir os segredos da magia. Só que, para isso, você tem que lidar com os generais de Nasce e seus feiticeiros e magos. Existem outras ideias que podem ser abordadas ainda, mas eu vou estar deixando só essas aqui por aqui e deixar sua atividade trabalhar no resto. Me diga aí nos comentários o que você achou dessa espécie jogável. Você jogaria com o Teioabá? O que você achou desse conceito? Tem algum outro gancho de aventura para eles? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, continua seguindo aí para saber sobre mais novidades. A gente se vê na próxima sala e vamos continuar explorando juntos essa masmorra.